O genial Luiz Fernando Veríssimo escreveu uma crônica dizendo que houve uma revoada de anjos. E os anjos, por onde passaram, fizeram... Deus vai falar. Surpreendentemente, as mulheres pararam de conversar. E os anjos fizeram... A criançada no pátio das escolas, a criançada parou de correr. Os soldados nos quartéis pararam a sua marcha. As filas nos bancos foram dispersas. Os guichês de atendimento e as lojas dos shoppings encerraram os seus trabalhos. E os anjos passando, dizendo, Deus vai falar. Nas fábricas, as máquinas foram desligadas. Nos hospitais, houve o mínimo de movimento possível, praticamente zero de movimento. E os anjos passando. Deus vai falar. Foi assim, crescendo, um silêncio, mas um silêncio. E o mundo foi sendo tomado de um silêncio impressionante, mas impressionante, um silêncio denso, denso. Tão denso que dava para ouvir um grilo, cri, cri. E os anjos, e o grilo, cri. E os anjos, e o grilo, cri, cri, cri. E aí, de repente, uma criança começou a chorar. Aí, quando a criança começou a chorar, o motorista de uma ambulância que levava um paciente em caráter de urgência para um hospital, pensou assim, enquanto essa criança chora e ninguém acha esse grilo, eu acho que eu ando mais uma quadra. Aí foi. O ciclista que estava do lado já aproveitou e foi também. Aí a mulher aproveitou para atender o celular e falou bem baixinho, alô, tá? Os anjos mandaram calar, mas fala rápido, fala rápido. E aí começou aquela confusão e o trânsito começou a se mexer lentamente e daqui a pouco um fala, o outro fala, o sujeito que tinha saído da fila voltou para a fila para pegar o melhor lugar na fila e daqui a pouco tudo foi voltando a funcionar, a conversa continua, aí daqui a pouco tudo aquele barulheira toda e os anjos foram embora e Deus não falou e até hoje não falou nunca mais e acabou a história. Essa é a história do Luiz Fernando Veríssimo. E quando eu ouvi essa história do Luiz Fernando Veríssimo, na verdade eu li essa história, essa crônica, eu pensei, é verdade, porque é mais ou menos isso que as pessoas realmente pensam. É que para que Deus fale, se manifeste, que Deus esteja, que seja possível perceber que Deus está por aqui e Deus está se comunicando, que Deus se revele. Para que isso aconteça, é preciso que o mundo entre em estado de exceção. Tudo tem que parar. E há que se construir aqui nesse mundo um ambiente perfeito, ascético, um ambiente corretíssimo, todo mundo atento, atenção exclusiva, absoluta para Deus. Para tudo, quem está andando senta, quem está sentado levanta, quem está falando cala, porque Deus vai falar. Então para tudo, entre o mundo em estado de exceção, porque Deus vai falar. E a gente constrói esse lugar, esse ambiente, esse momento, esse período, porque Deus vai falar. E se não é aqui que Deus fala, é lá, na sala do trono. O que não é outra coisa senão outra exceção. Porque a gente sai aqui da nossa vida, o Brasil hoje está em convulsão, e nós estamos aqui buscando ouvir a voz de Deus. Nós nos retiramos da vida e vimos para cá. Nós estamos aqui hoje. Estamos aqui, quem sabe, porque nós queremos ir até a sala do trono, falar com Deus, levar a nossa oração para Deus, levar o nosso louvor para Deus, porque Deus está lá, em algum lugar. Novamente, é uma exceção, porque esses dois mundos, eles não se misturam. O mundo de Deus e o mundo dos homens, eles não se misturam.
Se você quer estar no mundo dos homens, então esteja no mundo dos homens. Se você quer estar no mundo de Deus, então esteja no mundo de Deus. E lembre-se que Deus odeia o mundo dos homens. E se você quiser Deus, é Deus. Se quiser o mundo, é o mundo. É essa a ideia dentro da qual se constrói o edifício religioso. É esse abismo entre os dois mundos. Esse gap, essa distância. Esse distanciamento, esse abismo quase que intransponível. E a religião, o que faz? A religião é a estrutura que vai ajudar você a construir esse ambiente correto, perfeito, adequado para que Deus venha de lá e faça alguma coisa aqui, porque está tudo preparado para Ele chegar. Está todo mundo realmente comprometido, compromissado, com o coração atento, desejoso, em unidade, em clamor e tal, e está aqui. Então Deus vai falar, ou então a religião te ajuda a te dar os segredos, os truques, os acessos, os caminhos para você sair daqui e ir para lá. Para você ser arrebatado, você entra num transe, você faz uma viagem espiritual, você se conecta com Deus, você sente Deus, você mergulha em Deus lá na sala do trono, você entra na presença de Deus, você sai daqui dessa mundanidade, dessa porcariada toda, e você se conecta com Deus que está lá, num lugar assim santíssimo. Isso é a religião. Aí vem Jesus e avacalha com tudo. Porque nós estamos em João capítulo 1, versículo 14, que diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo se fez carne, Deus se fez gente, Deus encarnou. Nós chamamos Jesus do Filho de Deus, o Filho de Deus encarnado. O verbo se fez carne, Deus se fez gente e veio habitar entre nós, veio viver aqui com a gente. A tradução da Bíblia Sagrada é que Deus tabernaculou. Jesus montou a sua tenda aqui entre nós. Ele não construiu um templo, ele construiu uma tenda. A figura para a presença de Jesus é do tabernáculo, não é do templo. O que era o tabernáculo? Um templo móvel. Quando o povo de Israel estava no deserto com Moisés, montava a tenda e ali era a manifestação ou símbolo da presença, da glória de Deus com o seu povo. E quando o povo ia embora para outro lugar, desmontava a tenda, levava. Aí montava de novo, aí desmontava, levava, montava de novo. E quando Jesus chega, as pessoas perguntam para ele: onde você mora? Qual é o seu endereço? Aí Jesus diz assim: as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, eu não tenho endereço, eu não moro, eu perambulo, eu transito. Eu sou a glória de Deus ambulante, eu não tenho pouso, eu não tenho parada, eu não sou um templo fixo, eu sou uma tenda móvel. O Verbo se fez carne e montou a sua tenda no meio de nós. Deus se fez gente e se misturou com lixo. Talvez essa fosse uma boa tradução de João 1,14. Deus se fez gente e se misturou com lixo. Deus se fez gente e se misturou com lixo. O lixo que nós somos e o lixo que nós produzimos. E o nosso lixo legal também. Um lixo assim que a gente não quer jogar fora, um lixo que a gente curte, um lixo bonitinho, um lixo limpinho, um lixo que dá para usar de novo. É o nosso lixo, é a nossa... Deus saiu lá do seu lugar de 3 vezes santo, 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 quer dizer, tríplice santo, é super santo. E veio aqui se misturar com essa bandalha que somos nós. Veio viver no lixo. E o Evangelho de João
vai contar para nós um pouco de como que Jesus vive dessa maneira. De como ele não está nem lá e nem aqui no... Está aqui no meio, ó, na muvuca. Está no lixão. Já está numa festa de casamento com o pessoal tudo, ó, chumbado. Primeira coisa, Jesus já aparece numa festa de casamento que o vinho acabou e ele transforma a água em vinho, e um vinho melhor do que o vinho que tinha sido servido até então. A festa já estava perdendo o pique, aí Jesus deu uma turbinada no vinho, devolveu a alegria para a galera. Imagina Jesus no meio do pessoal borracho. É ali que ele está. E é ali numa festa de casamento. O que é uma festa de casamento? A festa de casamento é festa de casamento. A noiva casou, o noivo casou, então festejando. E as festas de casamento duravam dias. E era um negócio, era uma festa mesmo. O pessoal ia e ficava, e comia, e bebia. Acabou o vinho. Era mais ou menos fim de festa já. Então você imagina o que é um fim de festa. Ninguém mais está arrumado, a gravata já saiu, as camisas estão para fora da calça. É aquele fuzuê. E Jesus está lá. Jesus não foi só na igreja. Foi na festa. E na festa ficou e transformou água em vinho. E o que aconteceu lá? Manifestou, revelou a sua glória. João capítulo 2, versículo 11. Manifestou, revelou a sua glória aos seus discípulos, creram nele. Falou, uau, no meio de uma festa, no meio de uma coisa que é a celebração do dia a dia da vida da gente. É festa de aniversário, é festa de 15 anos, é batismo, é crisma, é festa de São João. Jesus está lá no meio da festa. E manifestou a glória dele no meio da festa. Agora, o que é interessante é que se no capítulo 2, de 1 a 11, ele joga vinho na água, no capítulo 2, de 12 a 25, ele joga água no chope. Porque lê aí, o que está acontecendo? Ele vai para Jerusalém para a festa da Páscoa. E para onde ele vai? Vai para o templo. E quando ele chega lá no templo de Jerusalém, o templo judeu, cerimônia judaica, sacerdote judeu, tudo parece uma igreja evangélica. É um comércio deslavado, todo mundo vendendo tudo. E vende fita, e vende caderno, e vende adesivo, e vende livro, e vende CD, e vende banda, e vende pastor, e vende bispo, e vende, compra. E todo mundo vendido, e todo mundo... Jesus então fica Velho Testamento, sobe a ira nele, e ele vira a mesa de todo mundo, mas não é um ato tresloucado, não é que ele perdeu a cabeça e deu pontapé para tudo que é lado. Diz a Bíblia Sagrada, no versículo 15, capítulo 2, versículo 15, que ele fez um chicote de cordas, fez um azogue. O que é um azogue? É aquele chicote assim que tem várias tiras e um chumbinho na ponta assim que o cara roda assim e vai dando chumbadinha. Então ele deu tempo para ele fazer. Saiu procurando uma tira de couro, foi fatiar a tira de couro, foi desfiar a ponta do couro, foi arrumar peso de metal para amarrar na ponta de cada tira, foi dar uma costurada, foi procurar um canivetinho com Pedro, falou, Pedro, aquele canivete, pá, e sabe, Jesus sabe das coisas, sabe para quem pediu o que tem que pedir. Foi lá, pediu, fez, ele não estava assim fora de si. A gente fala assim, ó, antes de falar conta até 10, deu tempo de Jesus contar até 1000. Então ele foi lá de modo muito consciente, de modo muito lúcido, foi lá no templo, os vendilhões do templo e expulsou todo mundo, virou a mesa para cima de todo mundo, mas fez de caso pensado e fez completamente lúcido. Mas estava lá. Por isso que as pessoas se convertem em umas igrejas por aí, que as pessoas falam assim, eu não acredito, como é que o fulano se converte numa igreja daquela? Aquele pastor tinha que estar preso, tinha que estar na cadeia. Eu digo, é verdade, mas não é que Jesus vai lá também? Jesus frequenta igrejas.
Jesus frequentava o templo de Jerusalém, Jesus frequentava a sinagoga, Jesus frequenta os templos. Não é surpreendente? Você chegar numa igreja evangélica e falar: ô Jesus, o que você está fazendo aqui? Isso aqui é igreja evangélica, você ficou louco. Jesus vai também. Jesus frequenta os ambientes da religião. Jesus frequenta os ambientes da religião. As pessoas dão de cara com Jesus na religião. Fala, religião é coisa de louco. Não, Jesus está lá. Por quê? Porque ele veio para se misturar no lixo, pessoal. Então ele vai lá, aonde tem gente aí, eu vou. E a igreja está cheia de gente, eu vou lá. Capítulo 4. Jesus se mete em cada uma. Ele é entrão. Ele vai para lugar inadequado, falar com gente com reputação duvidosa, ter conversa esquisita. Ele vai. Jesus não era politicamente correto. Nada politicamente correto. Nada politicamente correto. Aqui no capítulo 4, diz que ele foi para Samaria. Foi também de caso pensado. Capítulo 4, versículo 4, diz que era necessário. Ele falou: não, tenho que ir para lá. Tenho que passar em Samaria. Os discípulos dele devem ter falado: mestre, Samaria não, mestre. Vamos aqui margeando o Jordão, água fresca. Vamos pelo deserto para passar em Samaria. Eu não sei se eles falavam assim com Jesus, mas eles devem ter falado alguma coisa tentando dissuadir o mestre. Ele falou: não, eu tenho que passar em Samaria. Aí ele vai para Samaria. Aliás, para você ter uma ideia de como judeu e samaritano não se davam, um judeu ortodoxo no tempo de Jesus, ele acordava e fazia a seguinte oração: Senhor Deus, Adonai, Yahvé, El Shaddai, eu não sei como é que eles saudavam a Deus. Senhor Deus, eu te agradeço, porque não nasci mulher, não nasci cachorro e não nasci samaritano. Era assim que um judeu orava de manhã. Então pensa como judeu e samaritano se davam bem. Aí Jesus, que é judeu, vai na terra dos samaritanos. E vai para onde? Para o lugar errado. Vai para a beira do poço. Capítulo 4, versículo 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado, se encostou lá. Poço, meu querido, era lugar de mulher. Não é lugar de homem ficar em poço. É mais ou menos assim como o pai que vai para a porta da escola às 5 da tarde esperar o filho. Só tem mãe. Aí fica o cara lá puxando papo com as mães. É Jesus no poço puxando o papo com a mulher samaritana. Aí a mulher samaritana fala: eu não estou entendendo, você é judeu, você é homem, você está no poço, aqui é lugar de mulher, não é para a gente estar tendo esse papo, e você vem com essa conversa da água que eu lhe der, que vai matar minha sede para sempre, e não sei o quê, com essa conversinha. Aí a mulher já mudou logo de assunto, começou a falar sobre adoração, sobre tal, e não sei o quê, e Jesus foi na dela. E lá pelas tantas, a mulher diz assim para ele, versículo 25 do capítulo 4. Eu sei que quando o Messias, chamado Cristo, vier, ele vai explicar tudo isso aí direitinho para nós. Aí Jesus estende a mão para ela e diz: prazer, Messias. Você está de brincadeira comigo. Mas é o próprio Messias falando com essa mulher. No lugar errado, na hora errada, no contexto errado, mas Jesus não é politicamente correto, ele fura as nossas convenções sociais, ele fura os nossos conflitos, as nossas barreiras étnicas, ele fura os nossos preconceitos, ele vai entrando, ele vai penetrando aonde as pessoas dizem assim: não vai aí não é legal ir, esse pessoal não sei o que e tal. Jesus diz: não, é lá mesmo que eu quero ir, porque o verbo se fez carne e veio morar com lixo. Eu tenho que ir onde o lixo está, é lá que eu tenho que estar. Eu vou aonde? Eu já fui para o templo, agora fui falar com a mulher samaritana, já estava lá na festa com os borrachos, agora onde mais tem aí para ir? Onde tem muvuca aí? No tanque de Betesda, é para lá que nós vamos então. O que tem lá? Diz que passa um anjo lá e cura o sujeito que pula na água primeiro.
Devia ser também uma situação delicada. Você imagina o seguinte, que bate um vento naquela água, pula todo mundo, blá. Aí fala, é vento, não era anjo. Aí volta todo mundo. É triste. Esse moço aqui, paralítico, não conseguia pular nunca. João capítulo 5 conta a história desse moço que não conseguia pular nunca. Ele nunca era o primeiro a cair. Mas ele já estava lá havia 38 anos. Capítulo 5, versículo 5. Um dos que estavam ali no tanque de Betesda era um paralítico, que fazia 38 anos. E quando Jesus viu aquele homem, soube que ele estava naquele estado, Jesus lhe perguntou, quer ser curado? Jesus vai lá mexer com o camarada. Esse homem está ali há 38 anos, por quê? Porque ele deve ter visto gente sendo curada. Ou ele deve ter ouvido muitas histórias de gente sendo curada. Porque o pessoal cai no tanque de Betesda, que não é um tanquinho assim pequenininho, não, é um monte, são vários tanques inclusive. Faz efeito cascata, assim, a água cai para outro, então são vários tanques. Então eu vejo que interessante, aí cai todo mundo quer levar o milagre na mão grande, entendeu? Opa, caí primeiro, fui eu que fui curado, aí sai, a família daqui vem, abraça um, e glória a Deus, e faz culto, e não sei o quê, já convoca, tá, aí saem uns 17 assim que foram curados, aí o camarada falou, quem que foi curado? Já não sabe se foi, se não foi, se a doença do outro voltou, se o sujeito morreu ou não morreu, e aí, mas ele está lá esperando o milagre dele, ele está lá no ambiente da mágica, da superstição, da lenda do anjo. Não se sabe se é verdade, se não é verdade. É mais uma lenda. Os intérpretes do Novo Testamento preferem dizer que não era verdade. Era uma superstição da época. Mas Jesus está lá no meio da superstição, dos supersticiosos. É gente com fitinha no braço, colar pendurado, acende vela, e sobe escada de joelho, e roda para lá, e roda para cá, e flutua, cai no chão, e ri, cola na parede. E não é que Jesus está lá no meio desses caras. Fala assim, Jesus, o que você está fazendo aqui? Fala, cara, eu sou o verbo que se fez carne e veio morar com essa gente. Eu estou aqui com eles. Eu estou aqui com o pessoal da religião, da superstição, dos casamentos, da balada, eu estou na rave, eu estou em tudo que é lugar. Jesus aparece nesses lugares, porque é muito interessante que eu ouço histórias. Por exemplo, você vê a história, o sujeito é o sequestrador, faz o sequestro relâmpago. Aí leva a pessoa, põe lá, sentada no cativeiro, a pessoa desesperada, apavorada, é evidente. O sequestrador sentado no banquinho fala assim, fica assim não, Deus está contigo. Por quê? Porque o sequestrador, a mãe dele é crente. Ora por ele, ensinou a Bíblia para ele. Aí ele começa a falar de Jesus para a pessoa sequestrada. Imagina um negócio desse. Outro dia nós estávamos conversando aqui, o João Boca da Missão Sena contou para nós das prostitutas que se convertem, começam a frequentar as nossas igrejas, são dizimistas, e outro dia eu vi a história de que o camarada, veja se é possível, o camarada está sentado numa mesa com as prostitutas e os amigos e as prostitutas, e uma delas diz assim, o meu Deus vai me honrar, viu? E tiram a Bíblia da bolsa, fala, o que está acontecendo? Não é que Jesus está lá? Jesus está lá. Por quê? Porque se ele está aqui, por que não estaria lá? Jesus não está mais lá no céu. E não está aqui no ambiente. Até porque, pessoal, esse ambiente aqui assim, ó. Eu vou te falar uma coisa, mas vamos voltar para João. Capítulo 6 de João, onde ele aparece. Essa situação aqui de Jesus é muito engraçada. Por quê? Porque ele multiplica os pães, ele passa o dia todo ensinando, curando as pessoas. E lá no entardecer, ele manda distribuir pão para todo mundo. E é a grande multiplicação dos pães. E aí quando